nesse vídeo você vai aprender como projetar suas peças para impressão 3D. Fala pessoal, beleza? Felipe aqui do canal Mania Maker. Hoje nós vamos falar sobre 6 conceitos básicos de impressão 3D que você precisa ter em mente para quando for projetar suas peças em 3D. Nós vamos falar sobre inclinações, pontes, suportes, ressaltos e rebaixos, orientação de pressão e algumas pequenas características aí. E se você é novo em modelagem 3D, o famoso CAD, e ainda não tem muito conhecimento sobre o assunto, eu já vou deixar uma dica aqui para vocês. Meu parceiro Igor aí do canal Igor Mac Design tem um vídeo muito bacana sobre como funciona a modelagem CAD, em que ele fala sobre formas aí de modelagem que funciona para qualquer software que você quiser usar. Então dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Agora, seguindo aqui para nossas dicas, vamos falar do primeiro item aí, inclinações. Como o processo de impressão 3D é feito camada por camada, a camada de baixo é responsável por dar sustentação para a camada de cima. E se a gente angular muito as paredes, pode ser que aconteçam falhas devido à camada de cima não conseguir colar na camada de baixo. Então eu trouxe o exemplo da letra V aqui pra gente ver. Como a angulação da letra V é bem suave, a camada de cima vai ter sempre uma sustentação aí bem ok da camada de baixo. Agora, se a gente angular bastante essa letra V, pode ser que tenha falhas. Com as impressoras 3D de hoje em dia, é possível fazer peças extremamente anguladas, até 70 graus aí, como da imagem da direita, né? Mas uma regra básica que eu uso assim nas minhas peças é trabalhar sempre até 45 graus de angulação no máximo. E essa angulação ela é referente a essa linha vertical aqui, né, vermelha da imagem. Então, se a gente trabalhar em 45 graus ou menos, a gente vai estar bem ok aí. E todas as peças vão ser impressas de uma maneira bem funcional. Então, fica com essa regra na cabeça que vai funcionar. E o conceito de pontes na impressão 3D é algo bem bacana pra gente aprender. Se a gente pensar numa ponte real, como ela funciona? Existem 2 pontos de sustentação que ligam o início da ponte ao final dela. Na impressão 3D é a mesma coisa. A questão aqui é que a impressora 3D ela vai batalhar contra a gravidade, né? Então, se a gente olhar a imagem da esquerda aí, quanto maior a ponte, maior é a barriguinha aí que vai formando na peça. Isso porque a gravidade está puxando o filamento para baixo quando ele é extrudado aí de um ponto a outro da ponte. Então a gente traz a letra H aqui para entender realmente esse conceito da ponte. As 2 perninhas aí da letra H vão sendo extrudadas na impressão 3D. Ela vai ser ligada uma a outra através da ponte que a própria impressora cria. Só que aí vem uma regrinha que eu gosto de usar para minhas peças. Eu crio pontes nas minhas peças com no máximo 40 milímetros de comprimento. Agora, se for extremamente necessário a gente fazer pontes maiores do que isso, aí já entra o próximo conceito que eu vou mostrar para vocês, que é o conceito de suportes. Trazendo aqui a letra H novamente, se ela tiver a ponte muito comprida, maior que 40 milímetros, a gente precisa usar o conceito de suporte. E aí, trazendo isso para uma outra realidade, se a gente fosse analisar a letra T na imagem da direita, como ela não tem um outro ponto fixo igual na ponte, a gente precisa também de suportes para esses casos. A angulação de 90 graus aí, né? Então ela realmente é uma angulação que vai fazer com que a gente precise ter suporte ali, senão o filamento vai ser impresso no ar e a gravidade vai puxar e a nossa peça vai falhar. Eu gosto de usar bastante o exemplo do Cristo Redentor, né? Se a gente fosse imprimir ele dessa forma, a gente vai ter os braços dele abertos, né? E quando a impressora chegar na parte de criar os braços, se não tiver os suportes para dar sustentação aí das primeiras camadas do braço, a peça vai falhar e o Cristo não vai ser impresso da maneira correta. Uma outra característica legal que a gente consegue fazer sem o uso de suportes são os ressaltos e rebaixos. Escrever textos, fazer desenhos nas paredes laterais da peça. E eu uso uma outra regrinha para isso também. Caso eu queira fazer uma letra ou desenho ressaltado ou rebaixado, eu uso uma espessura de até 0,7 milímetros. Com isso eu não preciso usar suportes para fazer essas características. A impressora 3D consegue imprimir isso facilmente. Um outro item muito importante para você ter em mente aí quando vai fazer suas peças para impressão 3D é a orientação de impressão que você vai usar. Muitas vezes a gente pensa em resistência das peças impressas, né? A resistência ela é muito afetada no sentido das camadas aí onde elas se fundem, né? Então, se a gente for pôr uma força de tração no sentido de descolar essas camadas, a peça vai falhar muito facilmente. Mas se a gente puser essa força no sentido oposto das camadas, a peça vai aguentar muito mais esforço no final. É bacana ter isso sempre em mente. Como você vai imprimir a peça, qual a sua orientação e tudo mais. Agora, um outro ponto seriam as pequenas características, pessoal. É sempre importante pensar na impressão da peça que você vai fazer, garantindo com que ela tenha uma primeira camada bem grande, com contato bem bacana com a cama de impressão. Isso garante com que a primeira camada seja feita corretamente e que ela não falhe
no meio do processo de impressão. Agora, se você tem a necessidade de fazer um modelo desses, como os exemplos aqui, ó, a cadeirinha e o cachorro, eles terão contato muito pequenos aí com a cama de impressão. E isso pode fazer com que a peça falhe no meio do seu processo de fabricação, devido aos esforços que a impressão 3D tem. Então, se a área de contato é muito pequena entre a peça e a mesa de impressão, isso pode fazer com que ela falhe no meio do caminho. Uma das dicas que eu dou seria usar o famoso brim. Isso garante com que a peça seja produzida sem nenhuma falha no final. Certo? Ficou alguma dúvida? Se tiverem outras ideias aí que eu poderia falar também nesse vídeo, deixa aí nos comentários. Eu fiz esse outro vídeo aqui, ó, analisando o barquinho que todo mundo imprime. Você vai ver que ele tem umas características muito especiais que todo mundo deveria saber. Se quiser, clica aqui para saber mais. Valeu, até mais, abraço!